Olá, pessoal. Bom dia. Hoje eu vou falar um pouco sobre o tipo de área ideal para o cultivo do maracujazeiro. O maracujazeiro tem alguns problemas de doença de solo que provocam a morte prematura das plantas e com isso a gente tem que ter bastante cuidado para a escolha da área para a instalação do pomar, para que esse pomar tenha uma vida útil mais prolongada. Bom, o primeiro ponto é a gente evitar instalar o pomar em áreas de baixadas muito úmidas, como a gente observa nessa imagem na parte superior direita aqui, acompanhando a seta. Essa área é uma área da nossa região, região da Zona da Mata, em que essas áreas mais baixas são um solo bastante pesado, são argissolos, que retêm muita umidade. Então, nessa área a gente não deve instalar o pomar de maracujazeiro, tá certo? Então, neste caso aqui, essa área na parte superior seria melhor, tá certo? É uma área mais bem drenada, com a estrutura de solo melhor, né? Mas é uma área que não, talvez não permita, né, a mecanização. Então, é outro ponto que a gente vai falar logo em seguida. Mas a gente deve evitar, tá certo? Porque tem dois tipos de fungo, o fusário e o fitófora, né? Que se desenvolvem muito bem nessas áreas mais úmidas, né? E que provocam a morte prematura das plantas. Então a gente deve evitar essas áreas. Outro ponto é que a área escolhida ela deve ser bem exposta ao sol. Então a gente vê uma outra imagem aqui, tá certo? Uma área ligeiramente inclinada, tá certo? Uma área passível de mecanização, acompanhando a seta, né? Então, é uma área excelente para o cultivo do maracujazeiro, tá certo? Na nossa região, nos meses de maio, junho e julho, ocorre muito orvalho e as plantas, quando cultivadas em uma área menos exposta ao sol, como as áreas de face sul, elas ficam molhadas, né? A superfície das folhas ficam molhadas desde 6 horas da tarde até praticamente 9 horas da manhã. E isso favorece muito o desenvolvimento também de doenças de solo, como de doenças foliares, como a antracnose, tá certo? Então a gente precisa evitar áreas de face sul, que são bastante sombreadas, né? E dar preferência mais áreas de face norte, que pegam sol praticamente todo dia. É o outro ponto também importante. E áreas passíveis de mecanização, para facilitar os tratos culturais e também a colheita. Então, essa área aqui seria uma área excelente para o cultivo do maracujazeiro. Em relação ao tipo de solo, a gente deve dar preferência a áreas que apresentam solos mais leves, solos um pouco mais arenosos, que a gente considera areno-argilosos, tá certo? E bem drenados. Então, para evitar realmente um ambiente favorável ao desenvolvimento de fungos que provocam a morte prematura das plantas, tá certo? E essas áreas sem problemas de encharcamento. Então, não pode ter encharcamento em momento algum. Outro ponto é uma área que tem uma profundidade efetiva. O que significa isso? É uma área sem impedimento físico, químico, que permita um bom desenvolvimento do sistema reticular. Então a gente está vendo aqui do lado, né? Acima, uma área ligeiramente inclinada, bem drenada, né? Onde está sendo instalado um pomar, e na área de baixo aqui, dando ênfase ao solo, é um solo mais pedregoso, mais de fácil drenagem, né? Então é um ponto muito interessante. E com relação à profundidade efetiva, no mínimo aí uns 80 centímetros. E em relação ao pH, o pH ideal para a maioria das culturas, né? Entre 5,5 e 6,5. Então, se o pH na época da instalação do pomar tiver um pH menor que 5, geralmente a gente faz como a gente fez aqui nessa área de cima, né? A gente faz a calagem inicial para depois implantar o pomar. Mas se o pH estiver próximo de 5,5, um pouquinho acima, não há necessidade de fazer a calagem, simplesmente a abertura de cova, né? Para a instalação do pomar. Aqui a gente tem um detalhe melhor daquela área que a gente comentou que seria ideal, né? É uma área ligeiramente inclinada, passível de mecanização, tá certo?
Essa área aqui de baixo é uma área de solo mais pesado, que retém umidade, então a gente deve evitar essas áreas e dar preferência a essas áreas aqui de cima aqui, tá certo? Então é um ponto importante. Esse pomar aqui é um pomar na região do Triângulo Mineiro. Eu tive a oportunidade de, bastante tempo atrás, visitar alguns produtores da região, porque lá tem um projeto grande, né? Junto a uma agroindústria de sucos, com mais de 600 produtores de maracujá, com áreas entre meio até 1 hectare, 1,5 hectares no máximo, né? Então, esses produtores também, por orientação dos técnicos, né, desse projeto, instalam o pomar em áreas ligeiramente inclinadas também, em solos bem drenados. E um ponto que chama atenção aqui também é uma área protegida, né, por essas árvores aqui, né, que a gente fala, podemos considerar um quebra-vento, né, porque o vento também é bastante prejudicial na cultura do maracujazeiro, tá certo? Então, é um solo bem drenado, uma área ligeiramente inclinada e uma área bem exposta ao sol. Esse outro pomar que também no Triângulo Mineiro, a gente observa também uma área ligeiramente inclinada também, tá certo? E um ponto que chama atenção, e a gente vai adiantar aqui, né, é o reforço, né, dos finais de linha, né? A parreira de maracujá, ela fica muito pesada, né? E se a gente não tivesse reforço no final de linha, ocorre muita, né, tombamentos de linhas e depois para você levantar uma linha dessa é muito complicado. Então a gente tem que realmente fazer esse esforço de reforço de linha. Aqui a gente observa uma área sendo preparada para o cultivo do maracujazeiro, tá certo? Aqui é uma área ligeiramente inclinada, tá certo? Aqui a gente fazendo a calagem inicial. Então, como que a gente faz a calagem? Quando o pH está menor que 5, 5,5, a gente faz o cálculo da necessidade de calagem, aplica a metade da dose antes da aração, por cima do capim mesmo, tá certo? Faz a incorporação desse calcário que foi distribuído, depois joga-se a outra metade do calcário e faz nova incorporação. Então aqui a gente já tem a área já preparada, sendo locadas, né, as linhas, né, para a instalação do pomar, tá certo? No caso, como a gente comentou anteriormente, se o pH tiver acima de 5,5, a gente não faria esse preparo do solo e simplesmente a abertura das covas para a instalação do pomar. Fazia a locação das linhas e depois a abertura das covas, sem necessidade de revolvimento do solo, tá certo? Aqui é um pomar, né? É o mesmo pomar, né? Já sendo instalado, né? Então aqui a gente pode observar que as mudas já foram plantadas e as espaldeiras não estão totalmente prontas ainda. O ideal seria já estar totalmente pronta, mas um ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que antes da instalação do pomar, o sistema de irrigação já deve estar instalado, tá certo? Por quê? Porque na nossa região a recomendação é da instalação do pomar no mês de agosto, em pleno período seco, tá certo? Então a gente precisa realmente de ter a irrigação desde o início da instalação do pomar, tá ok? E com certeza essas espaldeiras aqui vão ficar prontas logo em seguida para realmente conduzir as plantas, tá certo? Então é um ponto que chama atenção. E outro ponto que chama atenção é uma área de topo de morro. A gente vai falar posteriormente, mas eu vou comentar alguma coisa aqui. É a necessidade, o ideal seria você ter um quebra-vento no entorno desse pomar aqui, tá certo? Porque é uma área de topo de morro, ela pega bastante vento, tá certo? E pode, esses ventos, ocasionar, né, o tombamento de linhas de plantas, né? E também prejudicar a polinização, é uma série de fatores. Então, o ideal é que tivesse já sido instalado quebra-ventos, né, no entorno dessa área aqui, certo? Com relação à alocação de carreadores, né, é muito importante na hora de fazer a instalação do pomar, né, você já prever, né, os carreadores, tá certo? E a largura desses carreadores aqui vai depender muito, né,
do tipo de máquinas e equipamentos a serem utilizados. Nesse caso aqui, é um projeto que eu coordenei há bastante tempo atrás, né? Inicialmente, o produtor utilizava praticamente equipamentos tracionados com animais, né? Tá certo? Tem a carroça, aqui é um pulverizador que a gente chama de pulverizador capeta, né? Aqui tem um motor aqui, uma mangueira de 50 metros até mais, né? E o depósito de água com o produto aqui, tá certo? Então, não precisa de carreadores muito grandes. E a colheita também era feita através de animais também, tá certo? Se você for utilizar um trator um pouco maior, aí você vai ter que talvez aumentar a largura desses carreadores, das entrelinhas, né? Mas as entrelinhas não precisam ser muito largas, né? Para a gente ter um adensamento maior do pomar e uma produtividade maior, mas precisa realmente permitir, né, o trânsito das máquinas com uma certa facilidade. Com relação ao tipo de espaldeiras, isso aqui também eu gostaria de chamar bastante atenção. Então, a gente está vendo aqui na parte esquerda superior um pomar, que a gente já viu anteriormente, né, com uma espaldeira bem simples. É uma espaldeira de linha única aqui, tá certo? Com mais ou menos 1,80 m de altura, tá certo? Que é o ideal, tá certo? Aqui a gente já vê uma espaldeira muito bem elaborada, com um custo de implantação muito alto, no meu ver, tá certo? E muito alta. Então, para a pessoa conduzir a planta até nessa parte superior, onde vai haver a formação da área produtiva da planta, a pessoa precisa até colocar uma escada. Então, não justifica, tá certo? No meu ver, uma estrutura tão elaborada e com um custo mais alto. Dá para a gente trabalhar com uma estrutura bem simples, porém uma estrutura bem reforçada. Então a gente precisa de ter esses reforços nas linhas, né, nos finais de linha, finais de cabeça, né, para que realmente aguente o peso, porque é muito peso. Além das folhas, quando a produtividade é alta, a carga de frutos é muito alta, o peso é muito alto, tá certo? Então a gente precisa. Então as espaldeiras, no meu ponto de vista, o ideal é que sejam espaldeiras bem simples, porém bem reforçadas, tá ok? Outro ponto importante é que no projeto que eu estava coordenando aconteceu, né? Quando alguns produtores faziam adubações orgânicas, é, muitas vezes o produtor colocava o adubo orgânico na parte de cima sem proteção do adubo orgânico, tá certo? Como a área é ligeiramente inclinada, com as chuvas mais fortes, todo o adubo orgânico era lavado para fora da área de projeção da copa, fora da área de onde que existem, né, as raízes absorventes das plantas, tá certo? Então, caso a pessoa for fazer adubação orgânica, o ideal é que a pessoa abra, né, um sulco cerca de 1 m mais ou menos aqui de comprimento, cerca de 40 centímetros mais ou menos, 40 a 50 centímetros da planta aqui, e faça a aplicação do adubo. Neste caso aqui, a gente coloca uma fonte de fósforo, né? Isso no início da primavera, uma fonte de fósforo e adubo orgânico. Aí sim, o adubo orgânico vai ficar protegido e não vai ter esse problema de escorrimento superficial. Neste caso aqui, onde ocorreu o escorrimento, né, do adubo para fora da área das raízes da planta, com certeza a planta não vai responder à adubação orgânica. Neste caso aqui, com certeza a resposta da planta será muito maior. Então a gente vê muito isso na adubação orgânica, né? A pessoa aplicar o adubo orgânico, muitas vezes numa quantidade muito pequena, esse adubo orgânico ser lavado, a planta não responder e a pessoa falar que a adubação orgânica não funciona. Não é bem isso, né? Tá certo? A gente já mostrou vários vídeos no canal com uma resposta muito boa das adubações orgânicas feitas de forma mais correta. Com relação à irrigação, no maracujazeiro, grande parte dos pomares, a irrigação é por gotejamento, tá certo? Como a gente observa aqui, e o sistema já tem que estar instalado já desde o início da instalação do pomar, como a gente observa aqui, tá certo? A irrigação, ela prolonga, né, o período de produção,
tá certo? Na nossa região da Zona da Mata, né? A gente planta o maracujá em novembro, desculpa, em agosto. A planta começa a produzir mais ou menos em novembro, produzir os frutos, né? A colheita começa em novembro e a colheita vai ter início de junho, cerca de 8 a 9 meses de colheita, tá certo? Então, com isso, a planta, durante esse período, como ela está em crescimento constante em função da irrigação, a gente tem mais ciclos produtivos da planta e, com isso, maior produtividade. Então, o maracujazeiro responde muito bem à irrigação. Então, eu já falei em um outro vídeo, né? No caso do maracujazeiro, o ideal é a pessoa ter uma área menor e essa área ser bem cuidada, ser bem adubada, bem irrigada, com polinização artificial, e com isso a gente consegue ter uma produtividade muito alta em uma pequena área, tá certo? E aqui embaixo, na parte direita, é um aparelho irrigâmetro, né, de controle da irrigação. Então, no projeto que a gente coordenou, cada unidade demonstrativa tinha um irrigâmetro desse para controlar a lâmina de irrigação, que é bem interessante também. E com relação às áreas mais altas, áreas de topo de morro, como a gente observa nessa área aqui, o ideal é que realmente essa área estivesse cercada por quebra-vento, tá certo? Por quê? Porque essa área é uma área que venta muito, tá certo? Pode ocorrer o tombamento de linhas de plantas, e nesse caso aqui, essa área já tem cerca mais ou menos de mais de 10 anos que esse produtor produz maracujá nessa área sem problemas mais graves de doença de solo. Então ele está conseguindo manter o pomar produtivo, é lógico, renovando, né? Todo ano ele renova uma parte do pomar, mas conseguindo manter produtivo numa mesma área, tá certo? Então, com relação a quebra-ventos, existem várias plantas passíveis de ser utilizadas nesse quebra-vento, né? Mas uma que é bem interessante, né, que a gente já comentou em um outro vídeo, é o margaridão, que é essa planta que a gente encontra muito em beirada de estrada. Então aqui é um barranco bem seco, né? E a gente encontra na nossa região muito barranco e beira de estrada com margaridão. Então mostrando que é uma planta resistente à seca, tá certo? Aqui a gente tem um quebra-vento de margaridão junto com outras plantas. Então, margaridão, bananeira, leucena, é uma mistura de plantas e funciona muito bem. E o margaridão, como ele produz muitas flores, essas flores são bem vistosas, eles atraem insetos polinizadores, inclusive a mamangava, tá certo? Atrai inimigos naturais, né? Então é interessante. E aqui um detalhe de uma planta de porte médio, né? O margaridão, ele cresce muito mais do que isso, né? Então, é uma planta de porte médio. Então, seria uma das espécies, né, para compor o quebra-vento, que além de quebrar o vento, atrai inimigos naturais, atrai polinizadores, então é bem interessante no caso da cultura do maracujazeiro. Com relação a outras espécies, existem várias que podem ser utilizadas, né? Aqui a gente vê na parte superior palmeiras, né? Então pode ser pupunha, aqui se não me engano é pupunha, tá certo? Só que tem que o renque aqui está com muita falha, né? Então se a gente combinasse as pupunhas com um pouco de guandu, com algumas bananeiras, com um capim elefante, né? O próprio margaridão daria uma barreira bastante interessante, tá certo? Porém, né, as palmeiras são um pouco mais exigentes em umidade, né? Mas como no caso o quebra-vento a gente não vai ter interesse na produção, né, mas para controle do vento seria bem interessante. Então a gente tem como opção palmeiras, o guandu, que cresce bem e rápido, né? O interessante é que do margaridão, o capim elefante, né? Eles crescem muito rápido, então a gente tem condições de formar um quebra-vento de forma bem rápida. Em questão de 6 meses você já tem o quebra-vento formado, né? O capim elefante, o capim cameron, outros tipos de capim elefante, também é muito utilizado como quebra-vento neste caso. E no caso aqui a bananeira, né? Também seria uma excelente opção. Porém, né, a bananeira, como a palmeiras, né, são mais exigentes em umidade. Então, a gente vai formar um quebra-vento com bananeira numa área mais alta, mas se essa bananeira não receber irrigação,
ela vai produzir muito poucos cachos comerciais, tá certo? Mas vai fazer a função de quebra-vento, tá certo? Então, talvez o ideal seria uma combinação dessas espécies para fazer um quebra-vento com maior diversidade, maior atração de inimigos naturais, de polinizadores, né? Além do benefício do controle do vento. Com relação aos quebra-ventos, eles têm múltiplas funções, né? Evita os danos provocados por ventos fortes, atrai e abriga inimigos naturais e polinizadores, melhora o desempenho dos polinizadores, porque o vento muito forte dificulta o voo dos insetos polinizadores, inclusive da mamangava, tá certo? Então, é outro ponto interessante. Reduz a perda de umidade do solo, então o vento, vamos supor nessa área aqui, ó, acompanhando a seta do lado direito superior, nessa área aqui, venta muito, então o vento tira muita umidade do solo, então você vai ter que irrigar com mais frequência, tá certo? Então, se a gente tivesse um quebra-vento aqui, a gente iria economizar muito em termos de irrigação, tá ok? Cria um microclima favorável para o desenvolvimento da cultura, né? Então, vai reter mais umidade do solo, né? Vai favorecer a polinização, então tem vários fatores. E reduz a disseminação de certas doenças, né? Doenças, principalmente doenças foliares, né? Que tem fungos que produzem esporos, né? E com o vento esses esporos são facilmente dispersados dentro do pomar. Então, é outro ponto importante também dos quebra-ventos. E um ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que eu em vários vídeos já falei da glicídia, e a glicídia é uma excelente leguminosa para ser adicionada nos sistemas agroecológicos de produção, né? Mas no caso de quebra-vento, eu gostaria de chamar a atenção. Então, aqui é uma glicídia sendo utilizada para a formação de quebra-vento de um bananal, mas vocês podem observar aqui ó, que ela está com irrigação, tá certo? Então, neste caso aqui, a glicídia irrigada, ela vai manter a área foliar durante o tempo todo e vai exercer a proteção, tá certo? Como a gente está vendo nesse caso aqui. Porém, do lado direito aqui, a gente vê um renque de glicídia, esse aqui na nossa região aqui, ó, na condição de sequeiro. Então, essa foto aqui foi tirada no mês de julho e agosto. Então, quando a gente não poda a glicídia, né, e ela está em condições de sequeiro, ela funciona como planta caducifólia. Então, ela joga as folhas todas para o chão e em agosto, que é o mês que venta mais na nossa região, ela está totalmente sem folha e produzindo algumas flores aqui para produzir vagem. Então, ela não exerce proteção nenhuma contra o vento, como a gente observa aqui, tá certo? Então, assim, não é que a glicídia seja ruim. Nessas condições de sequeiro, com o objetivo de quebra-vento, na nossa região, que o inverno é bem seco, né? E a temperatura cai relativamente bem, então a glicídia não serviria de quebra-vento em condições de sequeiro, tá ok? Bom, pessoal, por hoje seriam essas informações que eu gostaria de passar para vocês. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.